Você não tem que querer mostrar para ninguém que você não fez ou deixou de fazer. Que o Senhor te defenda, que Ele fale por você. Porque a palavra diz que a verdade, ela sempre aparece. Porque Ele é a verdade. Então, se você foi caluniado, se você foi acusado, difamado, coloque isso diante da cruz de Cristo e Ele responderá por você. Olá, boa noite, graça e paz. Meu nome é Gislaine Paixão, nós fazemos parte da missão Ressignificar. E se você chegou agora, olha, já passa já o link para uma amiga sua, para um colega, um conhecido, uma irmã sua. Hoje nós vamos falar sobre calúnia, difamação. Isso aí. Você conhece alguém que já foi difamado? Você conhece alguém que já foi caluniado? Você já passou por isso? Escreva aí no comentário se você já passou por isso ou conhece alguém que tenha passado por isso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esses dias, uma pessoa me procurou, estava chorando muito, e ela me pediu oração. Estava muito triste, e ela me perguntou assim: Dona Gislaine, o que eu faço? A minha patroa me acusou de roubo na frente de todos na loja. O que eu faço? Eu escutei aquilo, eu parei, pensei, o que é que eu vou responder para ela? O que é que eu vou responder? Porque ela foi acusada de algo que ela não fez. E acusar é imputar uma falta, um erro, um crime a alguém. E ela passou pelaquela humilhação toda, na frente de todo mundo, na loja, e foi levada para um quarto, teve suas roupas retiradas, sua bolsa revistada, e quando foi ver, no final, não foi ela que tinha pego. E ela ficou muito triste com aquela acusação. E eu achei interessante porque, com toda a tristeza dela, ela podia ter tomado qualquer outra iniciativa, né? Levado para a justiça, sabe? Se revoltado. Ela me ligou, me perguntando o que ela ia fazer. Quando uma pessoa é acusada de algo que não fez, isso também é calúnia. E o que é calúnia? A calúnia, você atinge a reputação de alguém. Atinge sua honra com acusações falsas. E isso também é difamar. Difamar é fazer com que alguém perca a sua boa reputação. No livro de Tiago, capítulo 3, no livro de Tiago, capítulo 3, há uma referência sobre a língua, sobre o poder da língua. E diz assim: ora, 3:3. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede, também os navios, que sendo tão grandes,
e levados por impetuosos ventos, com um pequeno leme, se volta para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada em um dos nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. O que passa na cabeça de uma pessoa que acusa a outra? Será que passa na mente dessa pessoa o que ela está fazendo? Será que ela articula ou simplesmente veio na mente, o inferno lançou uma seta e ela pegou aquela seta e incendiou, como nós acabamos de ler agora? Será que ela pensa nos danos que ela pode causar? Quando ela levanta uma acusação, uma difamação ou calúnia? Será que há alguma intenção maligna em fazer isso? Ou será que a pessoa quer ganhar alguma coisa? Ou esconder alguma coisa? Eu não sei. O que eu tenho visto e ouvido é que toda pessoa que sofre acusação e difamação, calúnia, tem a sua vida e a sua família destruída. Há um tempo atrás, a gente viu um vídeo na internet, que circulou na internet, era uma diretoria de uma igreja que se reuniu publicamente pedindo perdão aos membros da igreja porque o pastor foi acusado de adultério. Eu achei aquilo interessante, me chamou muito a atenção. A Marlene ainda estava viva quando a gente viu esse vídeo. E esse pastor que foi acusado de adultério, há um tempo atrás, ele tinha sofrido uma cirurgia e ficou internado em um hospital. Uma enfermeira ou técnica de enfermagem cuidou dele nesse tempo que ele estava internado. Depois ele se recuperou, graças a Deus, foi para a igreja, foi cuidar do rebanho que Deus colocou nas mãos dele. Só que essa irmãzinha veio para essa cidade e se encontrou com esse pastor. E o coração dela estava inflamado por ele. E aí, o que foi que o inimigo colocou na mente dela? Ela simplesmente chegou na igreja e disse que tinha adulterado com o pastor, que o pastor tinha dormido com ela. E o mais interessante disso tudo é que todos acreditaram. Todos acreditaram. Até a esposa dele. Um relacionamento de 20 anos, filhos perdidos, casamento perdido, enfim. Esse pastor foi expulso da igreja, foi morar em uma outra cidade no interior. A esposa ficou envergonhada, os filhos, e ficou por isso mesmo. Só que há algo muito interessante, porque a palavra de Deus diz, no livro de Mateus, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, perdão, irmãos, Mateus 18. Isso aí, Mateus capítulo 18, versículo 16 diz assim: Se, porém, ele não te ouvir, leve contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Ainda em 1 Timóteo,
Timóteo 5, capítulo 5, no versículo 19, diz assim: não aceites acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Em Deuteronômio 19, versículo 15, diz assim: uma só testemunha não será suficiente contra uma pessoa, seja qual for o seu delito ou o seu pecado. Só pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E hoje eu quero falar sobre a língua. A língua, ela é ávida. Como nós lemos em Tiago, ela é ávida para tocar fogo. E a língua tem destruído famílias, ministérios e por aí vai. A palavra diz que com testemunha. Hoje, qualquer pessoa chega em qualquer lugar, diz que fulano fez isso, toda a igreja condena, toda a igreja se levanta contra aquela pessoa, expulsa aquela pessoa e acabou. Não tem testemunhas, não tem prova, não tem fatos, não tem nada. Simplesmente um boato é o suficiente para acabar com o casamento, para acabar com o ministério, para acabar com a vida de alguém. Simplesmente um boato. E eu percebi que o inimigo está usando essa estratégia. A palavra diz no livro de João 10, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, com essas 3 ações, ele mata uma vida, uma família, ele rouba a alegria, ele rouba um casamento, ele destrói. Ele destrói. Infelizmente, a igreja de hoje está dessa forma. Não há mais um cumprimento da palavra no que diz respeito às coisas de Deus. Hoje a gente vê pastores que são expulsos dos seus ministérios sem ter feito absolutamente nada. Simplesmente um boato, uma difamação, uma calúnia. Simplesmente. E aí eu pergunto, quem vai restaurar a reputação dessa pessoa? Quem vai restaurar a dignidade dela? Depois que ela passa por uma difamação, por uma calúnia, depois que o nome dessa pessoa é jogado na lama, quem é que vai restaurar a reputação dessa pessoa, desse marido, desse pastor, desse presbítero, desse pai, desse filho? Quem é que vai restaurar? Quem é que vai restaurar a honra? Quem vai curar as feridas feitas em sua alma por aquela acusação? Quem? Quem vai consertar os danos causados em sua família? Quem é que vai restaurar o coração daquela mulher que passou por todo aquele sofrimento? E os filhos? Quem é que depois vai dizer para aqueles filhos, não, o seu pai não fez isso? Foi um levante do inimigo contra a vida dele para destruir a família. Quem é que depois vai sentar com as crianças e restaurar a confiança dela no pai? Quem é que vai? Quem vai falar para a esposa que o que aconteceu não passou de uma difamação, de uma calúnia, de um plano arquitetado pelo inimigo para destruir a vida dele, o ministério dele? E isso é algo que o inimigo tem investido há muito tempo. Isso não começou ontem. Só que tem tomado proporções terríveis. Terríveis. Quem vai dizer para os membros da sua família que o que passou foi uma mentira? Essa diretoria chegou para toda a igreja e corrigiu isso. E quem não faz isso? E quem
não faz isso? Quem que não corrige o erro depois? E diz assim, olha, eu abri minha boca, falei mal contra fulano, eu caluniei, eu falei assim, assim, assim. Quem que não faz? E quem não faz? Acaba com a vida da pessoa, Paulo. Quantas histórias precisam ser retratadas no chão da vida? Como fala meu marido. Quantas histórias precisam ser retratadas? Quantos ministérios precisam ser restaurados por causa de calúnia, de difamação? Quantos? Quantas famílias precisam ser restauradas e restabelecidas? Pensando nisso, eu percebi que todo aquele que acusa, que calunia e que difama, tem sangue em suas mãos. E por quê? Tiago 3:8, diz que a língua, ela solta um veneno mortal. E se ela solta um veneno mortal, ela mata. Percebi também que algumas pessoas se tornam praticantes dessa arte, a arte de caluniar, de difamar, de acusar. Pessoas que pegam gosto com isso, faz a primeira vez e vê tudo o que acontece e vai pegando gosto. É o mesmo caso da pessoa que aprende a mentir. Nilson conta uma história que ele tinha um amigo que ele mentia tanto que ele acreditava nas mentiras que ele mesmo contava, mesmo sabendo que era mentira. É isso que acontece com aquele que difama, que acusa. Ele vai pegando gosto por aquilo. E nisso, ele vai destruindo vidas, ministérios, famílias por onde ele passa. Elas começam a sentir prazer em difamar, a inventar histórias, a caluniar. No livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 11, diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Paulo nos fala em 1 Coríntios 13, eu não lembro o versículo agora, que o amor não suspeita mal. E se tem um pecado que nós temos, gravíssimo, é esse. Nós suspeitamos mal um dos outros. Só que isso vai passando na nossa vida como se fosse normal. E nós não tomamos isso como pecado. Suspeitamos mal de A, suspeitamos mal de B, e nós vamos lançando nossas suspeitas e vamos alimentando as nossas suspeitas a ponto de nos levarmos à acusação. No livro de Mateus, versículo 5, capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 22 diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão tolo, será levado ao tribunal. Mas quem disser louco, estará sujeito ao fogo do inferno. Pense nisso. Lembro que Cristo foi acusado algumas vezes. Foi acusado de expulsar demônios pelo dedo de Beelzebul. Ele foi acusado de ser comilão, de ser beberrão.
Ele foi acusado de falar blasfêmias, acusado de se fazer Deus. Sim, Cristo também passou por muitas acusações. Então, antes de abrir a boca e falar mal de alguém, do seu irmão, da sua irmã, se pergunte primeiro se você quer ser réu no tribunal de Deus, como diz as Escrituras. Olhe para as suas mãos e pergunte: eu quero elas limpas ou com sangue? 1 Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2, o versículo 8 diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz bem assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Pensando nisso, quando eu estava com essa pessoa ao telefone, aí eu respondi para ela: olha, o que você vai fazer com a sua patroa que te acusou de roubo? Você vai orar. Nós vamos orar pela sua patroa. Porque Cristo diz que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mateus 5:44. E na cruz, ele reforçou isso dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nicole, vamos orar. E nós oramos, e o Espírito Santo acalentou o coração dela, e para a glória de Deus ela já está em um outro emprego, e agora até com 2, Deus é maravilhoso. E eu respondi para ela assim: vamos orar pela sua ex-patroa. Vamos pedir ao Senhor que perdoe a ignorância dela. E é isso que nós temos que fazer. Você não tem que querer mostrar para ninguém que você não fez ou deixou de fazer. Que o Senhor te defenda, que Ele fale por você. Porque a palavra diz que a verdade, ela sempre aparece. Porque Ele é a verdade. Então, se você foi caluniado, se você foi acusado, difamado, coloque isso diante da cruz de Cristo e Ele responderá por você. Desde que o Espírito Santo venha trazer paz ao teu coração. Eu sei que não é fácil. Eu também já passei por acusação.
E sei que não é assim, simplesmente um estalar de dedo. Sei que em alguns casos leva tempo até você receber a cura por completo. Mas uma coisa eu sei, a cura vem, a restauração vem, porque o Deus que nos chamou, Ele é fiel. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família e te dê força para que você possa se fortalecer em meio a esse tipo de situação que você tem vivido. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, te exaltar e te agradecer. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre toda a terra. O Senhor nos sonda e nos conhece. A palavra diz que ninguém precisa dar testemunho do homem a ti, porque o Senhor bem conhece o homem. Aleluia. O Senhor conhece a cada um de nós. Por isso eu te peço nesta hora, Pai, visite a cada pessoa que passou por este tipo de situação, que foi difamada, que foi caluniada, que foi acusada inocentemente, Pai. Que o teu Espírito vá ao encontro de cada vida, Senhor, trazendo paz ao coração, trazendo bálsamo ao coração, Senhor. Que o teu Espírito venha confortar e aos acusadores, que o Senhor visite a cada um que tem emprestado a sua boca para acusar, para difamar, para falar mal. Deus, que eles tenham um encontro contigo, Pai. Que eles se arrependam, meu Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor. Nós, nesta noite, liberamos perdão para todos aqueles que têm nos acusado, nos caluniado, nos difamado. Pai, que cada um dos teus filhos que passaram por isso, Senhor, neste momento, libere perdão para cada pessoa que acusou, que difamou, que caluniou, Deus. Nós liberamos perdão como igreja, nós liberamos perdão para cada acusador, difamador e caluniador, Pai, em nome de Jesus. Que o teu sangue verta sobre a vida de cada um deles, Pai, e que eles sejam libertos desse espírito maligno, Deus, em nome de Jesus e para a glória do teu santo nome, Senhor. Amém, amém e graças a Deus.